A gente sempre começa desde que esta pandemia estourou assim no estado do Piauí, apresentando para você os números da OMS. Dados coletados, tabulados e apresentados através de plataforma online pela Organização Mundial de Saúde. As informações já estão aqui em nosso telão e eu sempre começo apresentando para você de casa como é que estão neste exato momento os números internacionais, globais, da evolução da pandemia de coronavírus. Vamos ao nosso monitor, ao nosso telão, porque neste exato momento a situação mundial é a seguinte. Quase 4 milhões de casos confirmados em todo o mundo de coronavírus. Até o exato momento, 3.845.607 casos confirmados. Desse total, casos ativos, 2.293.113 casos estão ativos. Explicando melhor para você o que são esses casos ativos. São os pacientes em tratamento da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ou são os pacientes assintomáticos que foram testados por alguma política pública de saúde e tiveram aí reconhecido o seu positivo para coronavírus. Casos recuperados são os pacientes que já estão curados, são considerados pacientes curados pelas instituições de saúde pública mundial. Atualmente, 1.282.930 pacientes são tidos como curados. Casos fatais, 269.564. Lembrando a você de casa que esses primeiros números que nós apresentamos são sempre números globais. Então, nós temos, neste exato momento, aproximadamente 270 mil mortos em todo o mundo em decorrência da Covid-19. Vamos agora para o país que realmente, neste exato momento, concentra o que se chama de epicentro da pandemia na atualidade. Eu estou falando dos Estados Unidos da América e neste início de tarde de sexta-feira, os números norte-americanos são o seguinte. 1.292.007 casos confirmados, desse total ativos, 1.040.575 casos. Recuperados, pacientes curados da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, 174.706. Em território norte-americano já são 76.726 casos de óbitos. Lembrando para você de casa que esses números que nós apresentamos são coletados, tabulados e apresentados pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O que nós temos na realidade são os casos tidos como casos oficiais. É claro que não existe uma realidade de subnotificação em todo o mundo, mas que essa realidade não pode ser contada por conta da informalidade, por conta da falta de notícias, de dados precisos para se confirmar esses casos de subnotificações. Então, os dados que nós apresentamos são sempre dados oficiais. Já que estamos falando de dados oficiais, vamos para a nossa realidade brasileira, que, é claro, inclui também o estado do Piauí. Mas, neste exato momento, a evolução da pandemia em território nacional, aqui em território brasileiro, é a seguinte. Vamos ao nosso telão. 136.519 casos. Ativos, 71.904 casos em território brasileiro. Como eu já disse no início, esses casos ativos são pacientes que manifestaram a Covid-19 ou que são positivos para o coronavírus, mas pacientes assintomáticos. Casos recuperados em território nacional, 55.350 pacientes brasileiros estão curados da Covid-19 e até o exato momento o Brasil está com 9.265 casos de óbitos, casos fatais em decorrência da Covid-19. Este número de aproximadamente 10 mil casos de óbitos em território brasileiro já coloca o nosso país como o 8º em número de mortes no que diz respeito a um ranking internacional. Mais informações sobre este panorama, portalodia.com. Passados esses números mais gerais, vamos agora nos focar na nossa realidade piauiense. Já vou pedir para colocar na tela as informações do último boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, aqui do nosso estado, mostrando para você a realidade da Covid em território piauiense. Informando que esse boletim foi divulgado no dia 7 de maio de 2020, às 8h30 da noite. A CESAP sempre tem essa postura, divulga os boletins no final de cada dia. Por isso que nós trazemos para você de casa o boletim de ontem, porque o de hoje ainda é desconhecido. Até o exato momento, 1.131 casos confirmados de Covid-19 em território piauiense. Neste boletim foram confirmados mais 80 casos da Covid. São 45 mulheres e 35 homens, com idades que variam entre 1 ano e 89 anos. Os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras, Currais, São José do Peixe e São Luís do Maranhão, São Luís do Piauí, registraram casos confirmados do novo coronavírus pela primeira vez.
Por conta dessa realidade, o estado do Piauí possui neste exato momento 83 cidades aqui do nosso estado que possuem o registro da Covid-19. Lembrando que o estado do Piauí possui 224 municípios. Um terço dos municípios piauienses já possuem registro de pelo menos um caso confirmado de Covid-19. Vamos voltar aqui ao nosso boletim, porque ele também traz aqui uma evolução das mortes. Tivemos um aumento do número de casos de óbitos registrados no estado do Piauí, do boletim mais antigo para este, e o aumento foi o seguinte, vamos voltar aqui ao nosso boletim. 37 óbitos confirmados, mais 2 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela CESAP na noite de quinta-feira. Um dos casos foi de um homem de 74 anos com problemas pulmonares. Ele faleceu no HGV, do Hospital Getúlio Vargas, aqui em Teresina. O outro caso foi de uma mulher natural de Baixa Grande do Ribeiro, de 52 anos, que faleceu no Hospital Tibério Nunes, em Floriano. Altas médicas contabilizadas pela Saúde Pública do Estado do Piauí, 191 altas médicas são pacientes curados até o exato momento, atestados pelas nossas autoridades de saúde pública que estão curados do Covid-19. Para encerrar essa análise do boletim, vamos mostrar para você como é que está essa questão, a evolução da testagem, principalmente do descarte de casos de Covid-19 aqui no estado do Piauí. É importante lembrar para você que desde essa semana a CESAP adotou uma nova estratégia, separando os casos descartados através de exames moleculares, que são mais complexos, por isso mais confiáveis, dos exames negativos através de testes rápidos. Esta é a última informação que eu apresento para você nesta tarde de sexta-feira. Até o exato momento, 2.703 casos descartados. Esta informação que está em verde diz justamente aos números de exames que são feitos pelo LACEN, que é o Laboratório Central aqui do estado do Piauí, exames laboratoriais mais complexos que levam até 48 horas para serem concluídos e que realmente assim tem um positivo ou um negativo mais verdadeiro, por assim dizer. 2.703 casos descartados. Testes rápidos, que são aqueles testes que não são 100% confiáveis, que não revelam com precisão a situação sorológica do paciente no que diz respeito à Covid-19, são 10.197 casos de testes rápidos negativos. Isso quer dizer, isso não quer garantir na realidade que esses pacientes que deram negativo estão totalmente livres da Covid-19. Realmente, se há uma dúvida, que passem por uma testagem mais confiável, visto que os testes rápidos negativos não são 100% garantidos. Mais informações sobre este boletim, sobre a evolução da doença aqui no estado do Piauí, em Teresina, você confere acessando portalodia.com e, é claro, sempre aqui na programação da sua O Dia TV, nós estamos trazendo essas informações para você.